Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Que bom que vocês estão aqui junto comigo e com você que está aí do outro lado. Quero desejar um ótimo dia para você e que nós possamos passar ótimos momentos juntos nesta manhã. Eu quero convidar você para dilatar o seu coração em direção ao céu nesse dia, receber todas as bênçãos que Deus tem preparado para você. Você quer? Vocês querem? Eu também quero. Então, por isso, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade e pedindo a presença dEle nesse momento. Vamos orar? Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela chance, Senhor, de enchermos a nossa mente com a Tua palavra, aprender coisas que o Senhor deixou escrito para nosso benefício, para nossa instrução, para nossa correção e principalmente para nós estarmos mais perto do Senhor. Como o Senhor é um Pai amoroso, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todas as famílias, Senhor, que estão assistindo. Abençoa seus lares, seus filhos, seus pais, todos, Pai, que colocaram a mente nas Tuas palavras nesta manhã. Que eles possam se sentir renovados e abençoados por Ti. Nós também, Senhor, nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você gosta de cantar? Eu amo cantar. E esse hino que nós vamos cantar agora, ele fala sobre a voz de Jesus. Você já ouviu a voz de Jesus? A voz de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Então vamos adorar a Ele nesse momento especial, cantando sobre a voz dEle em nossa mente, em nosso coração. Amém. Que todos os dias você possa ouvir essa voz falando ao seu coração. É uma voz doce, cheia de ternura para guiar você até o céu. E agora nós também vamos gravar um pedaço da palavra de Deus
Você sabe que cada vez que você coloca na sua mente coisas boas, a sua mente vai ser renovada. Mas quando você coloca a palavra de Deus, o seu caráter, quem você é transformado. Olha que coisa especial. Então é muito importante nós gravarmos a palavra de Deus. Deus deixou muitas orientações. E essa semana nós estamos decorando Atos capítulo 20, do verso 28 ao 30, onde o apóstolo Paulo deixa uma advertência. Vamos então no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Amém. Gente, que especial. Se você colocar um pedacinho da palavra de Deus todos os dias, a sua mente vai ser renovada. E esse é o desejo de Deus. Então, quero convidar você agora para entrar, mergulhar de cabeça nesse estudo que está muito bom nessa manhã. Que Deus possa te ensinar, te fortalecer e nos abençoar para que possamos crescer como família e como filhos de Deus. Então, fique com o estudo, um bom dia para você e até a próxima. Bom dia novamente. Bom dia. Hoje nós estivemos estudando uma coisa muito bonita, mas para resumir o que nós estudamos o capítulo 23 até o capítulo 25 de Ezequiel, Lucas capítulo 9, verso 46 ao 62 e o capítulo 53 do Desejado de Todas as Nações. Que capítulo lindo, né? Que trouxe tantos ensinos para nós. Muito. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 23, o Senhor continua dando as advertências e falando sobre a prostituição espiritual que estava acontecendo ali entre o seu povo. E ele compara duas cidades, que eram quais essas cidades? Samaria e Jerusalém. E ele dá um nome um tanto interessante, Duda, que nós não vemos comumente esses nomes. Samaria ele chamou de Aolá e Jerusalém de Aolibá. E aí aqui o Senhor revela ao profeta
uma maneira muito prática deles entenderem como eles estavam se contaminando. Aí ele compara 2 virgens que se prostituíram ali no Egito e foram se envolvendo com outros deuses. Aqui no versículo 38 e 39, Deus fala assim: e ainda isto me fizeram. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. Eis que assim fizeram no meio da minha casa. E aí Deus fala aqui no versículo 49, o castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. O Senhor ama, trabalha muito com amor, como nós vemos ali em Lucas, mas chegará o momento da história dessa terra em que nós levaremos o preço dos nossos pecados se não aceitarmos que Jesus leve no nosso lugar. E continuamente o povo rejeitava esse Deus, que era a única solução e a única salvação para eles. E aí o capítulo 24 é interessante, né? Ele continua numa parábola. Continua a parábola da panela, fala aqui no capítulo 24. E o Senhor manda que o seu servo vá lá e pegue uma panela, coloque os melhores pedaços de carne lá dentro e ele coloque, vamos dizer que no fogo, né, aquela panela. Só que aquela panela estava enferrujada e aquela panela ia contaminar toda aquela coisa que estaria dentro. Diz que tinha osso embaixo também, né? Tinha ossos embaixo também. E aquela panela, por estar enferrujada, por estar suja, ela contaminaria o que estava lá dentro também. Aí o Senhor disse, deixa ela no fogo para ver se a ferrugem sai. Só que depois ele disse assim, depois o Senhor disse para Ezequiel, a ferrugem não vai sair no fogo, porque já está muito impura e a ferrugem não sai no fogo. Estava querendo comparar o povo de Israel, que o povo de Israel estava tão impuro, tão impuro, tão impuro, que mesmo no fogo eles ainda não estavam sendo limpos, eles não queriam serem purificados, igual aquela panela tinha que ser purificada no fogo. E aqueles pedaços de carne que estavam lá dentro, eles estragaram também, eram os melhores pedaços de carne, também ficaram impuros, também ficaram sujos, por causa que dentro da panela estava toda contaminada e aquelas coisas que estavam ali se contaminaram também. E isso significava que o povo de Israel estava impuro, que o povo de Israel ele estava andando em apostasia, assim como você comentou no capítulo anterior, que o povo de Israel foi comparado com nações, com 2 mulheres, né, que eram prostitutas. O povo de Israel estava em uma apostasia total, em um declínio total, eles estavam descendo cada vez mais, cada vez mais. Mas depois disso, o Senhor ele diz a Ezequiel que levaria a mulher dele, Ezequiel ia ficar viúvo. Aí o Senhor disse que Ezequiel levaria a mulher dele, que o Senhor mataria a mulher dele e que não era para ele chorar, não era para ele se lamentar, não era porque o povo de Israel, eles tinham um costume, o povo do Oriente tinha um costume de colocar roupas, de andar, fazer algumas coisas, alguns símbolos, mostrando a sua tristeza, mostrando como eles estavam e o Senhor falou que não era para ele fazer nada daquele tipo. Só que na manhã seguinte ele foi e falou para o povo que havia morrido a mulher dele, falou de manhã e de tarde para o povo que a mulher dele havia morrido. E o povo pergunta, né, para ele, por que ele não estava fazendo aquelas coisas? Por que eles não estavam fazendo o costume que era um costume deles, se vestirem de pano de saco, andar pela rua sem calçados, aqui fala até cinza na cabeça. Cinza na cabeça, que também eles cobriam o bigode, não era para ele cobrir o bigode, por causa que isso mostrava um símbolo de tristeza, que ele estava se lamentando por causa disso. O Senhor disse que não era para ele fazer nada disso. E ali ele começa a divertir o povo de Israel, que era um povo rebelde, fala que o povo de Israel estava em rebeldia, que o povo de Israel era um povo orgulhoso e que ele não faria isso porque o Senhor havia mandado para ele que não se lamentasse, que não fizesse as coisas por causa da morte da sua mulher. E daqui no capítulo 25, continua proferindo algumas coisas, fala algumas profecias contra Amon, contra Moabe, contra Edom e Filístia. Que praticamente juízo, né, essas cidades. Praticamente era por causa da mesma coisa, eles tinham afligido o povo de Israel. Um tinha pesado jugo muito forte sobre o povo de Israel, outro tinha zombado do povo de Israel. Então o Senhor fala que essas nações seriam castigadas porque elas estavam
caçando do povo de Israel também tinham feito um fardo muito pesado para o povo de Israel. E sabe o que eu fiquei pensando? O Senhor, ele estava castigando sim o povo de Israel, mas ele não queria que as outras nações castigassem ele. Era como se fosse um pai que cuida do seu filho e quando alguém vai lá e bate no filho, fala: por que você bateu? Por que você bateu no meu filho? Você não tem direito de fazer isso. E era a mesma coisa que o Senhor estava falando aqui com essas nações, porque eles estavam afligindo o povo de Israel e disse que cairia coisas piores sobre essas nações. E a gente vê que Deus nunca vai nos tratar da maneira que nós merecemos. Quando Ele vai dar o juízo está ali temperado com a misericórdia. Que Deus tão bondoso para conosco, Duda. Aqui no capítulo 53, nós estudamos já nessa manhã sobre a última jornada de Cristo ali na Galileia. E juntamente, eu convido você a deixar sua Bíblia aberta também ali no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 51 ao 56, que é onde você vai encontrar o que nós estaremos comentando aqui. À medida que ia se aproximando o término do ministério de Cristo, ia aproximando a sua morte, Cristo ele foi mudando a maneira de pregar, ou melhor, de abordar a sua mensagem. Antes, Cristo fazia as coisas e ele pedia o quê quando ele operava um milagre? Para não falar para ninguém. Não fala, né? Não diga para ninguém, não alarma. Mas agora, Jesus aqui, ele começa a falar de outra forma. Ele coloca os discípulos, novamente ele vai a Jerusalém. Ele tinha ido a Jerusalém na festa dos tabernáculos. Nós estudamos, né, antes. Mas ele chegou lá, os irmãos queriam que ele se manifestasse como Messias e Jesus foi como? Bem escondido, discreto, não fez alarmes. Mas agora, nessa viagem em que ele está indo novamente para Jerusalém, ele pede aos discípulos que possam ir preparando o caminho. Aí ele envia eles para passar em Samaria. Só que os samaritanos, eles não aceitam que Jesus fique ali. Por quê? Lembram dessa parte? Sim. Lá no livro? Eles não... Qual foi a pergunta? É para o pessoal participar também. Ah, tá. Então vocês respondam. Jesus ele estava indo ali para Jerusalém e ele pede aos seus discípulos que preparem o caminho. E ele envia alguns do dia na frente e eles passam em Samaria, só que o pessoal de Samaria reage de uma maneira um tanto interessante. Vocês lembram o que é que eles fazem? Rejeitam, não dão dormida para o mestre. E por quê? Aquele ódio, inveja... Eles achavam que Jesus estava dando prioridade para os judeus, então não queremos aqui não. Mas Tiago e João acham isso o cúmulo dos absurdos, né? E aí, como assim vão tratar o mestre dessa forma? E mais uma vez, Cristo diz que essas coisas, essas atitudes dos discípulos, Duda, doía o coração do mestre. Porque isso revelava o quanto o espírito deles estava ainda diferente do espírito de Cristo. E Jesus ensina. Só que onde estava Satanás nesse momento? Onde estava Satanás nesse momento? Tentando, impulsionando ali os discípulos Vocês acham que os discípulos queriam que Jesus morresse? É óbvio que não, né? A gente já sabe a tristeza. Mas quando eles veem que Jesus está indo para Jerusalém, eu fico imaginando eles lembrando: tá chegando a hora, ele vai morrer mesmo. Como que vai ser aquele desespero? E Satanás instigava para que eles fizessem com que o mestre desistisse, Rebequinha. E sabe o que o inimigo colocava na cabeça de Jesus? Essa parte tocou o meu coração desde a primeira vez que eu li. Porque aqui eu aprendi algo muito importante sobre tentação. E Satanás começa a colocar algumas coisas ali na cabeça de Cristo. Vocês lembram de alguns pensamentos? Por exemplo, mestre... Vamos falar um pouco lá, né? Mas, Jesus, o senhor é muito novo.
Para que, Jesus, que você vai morrer agora? Olha, os teus discípulos nem estão preparados. Se contigo eles agem dessa forma, imagine se você não estiver com eles. Como que eles vão continuar essa obra? A obra está no início. Por que morrer agora? Olha as insinuações. E ele estava no início do ministério. Início do ministério. Dele, né, que ele estava naquela idade varonil, né? Sim. Por que morrer ainda jovem? Tem tantas cidades para visitar. Tantas cidades ainda para alcançar. A obra está só no começo. As tentações de Satanás são sutis. E muitas vezes o que ele coloca em nossa mente, Duda, parece ser algo verdadeiro que tem razão. De fato, os discípulos estavam imaturos? Estavam. De fato, ainda tinha um vasto campo para ser alcançado? Certamente. A obra era grande, mas nada disso adiantaria se Cristo primeiro não morresse e sacrificasse. Quando o inimigo chegar com tentações, às vezes a gente acha que Satanás ele vai se revelar muito declaradamente. Mas não, sutilezas. Às vezes as coisas vão parecer verdade. Às vezes vai parecer que aquele caminho é o caminho da vida, mas como a palavra diz, no final, há para o homem caminhos que parecem bons, mas no final são o quê? Caminhos de morte. Satanás estava buscando levar Jesus o contrário. Jesus estava indo para o caminho da morte, porque ali era o caminho certo. Mas Satanás estava, de alguma forma, tentando conduzir Jesus para a vida. Mas uma vida falsa e vazia. Se o nosso Salvador não tivesse morrido, não existiria vida. Vida eterna não existiria. E Satanás quis ali mudar, mas o Senhor Jesus tinha o foco no lugar certo. Que nessa manhã o Senhor coloque a nossa mente também com o foco no lugar certo. Se vierem pensamentos aparentemente certos, mas que nós possamos estar tão firmados na Bíblia, no propósito, que possamos continuar. E tem algo muito bonito que aí Jesus estava colocando os 70 ali no foco também, Duda. Isso mesmo. Quando Jesus ele foi para enviar os 70, ele não deu a mesma instrução que ele deu para os discípulos. Porque para os discípulos ele disse bem assim, não é para vocês irem para a terra de gentios, nem para Samaria, nem para lugares do tipo, era para vocês irem para os judeus, para pregar para os judeus. Só que quando Jesus envia os 70, ele dá uma mensagem diferente. Os 70 já estavam com Jesus há muito tempo também e estavam escutando das palavras de Cristo, estavam com Cristo. E ao Jesus enviar eles, ele disse que era para eles irem em todos os lugares. E era para eles irem em Samaria também. Só que uma instrução que todo missionário deve ter, e que foi que Jesus deu para os 70, é que quando alguém não te aceitar em algum lugar, é para você até tirar o pó da cidade, das sandálias e sair de lá. Mas você tem que sair e deixar uma mensagem, que o reino de Deus está próximo. E é isso que Jesus já havia falado para eles. Quando vocês não forem recebidos bem em algum lugar, tire até o pó da cidade, das suas sandálias e vão-se embora. E ali deixa uma mensagem que o reino de Deus estaria perto. Duda, e interessante que isso que você está falando me fez lembrar, e eu acabei não falando aqui, mas Jesus ele estava indo naquele momento porque era um tempo determinado também, né? Tudo estava acontecendo em tempo determinado. Quantas vezes eles tentaram matar Cristo? Muitas, mas não deu certo nenhuma. Por quê? Porque dentro do plano da salvação há um tempo de Deus, há um tempo determinado. E Jesus agora manda os 70 preparando esse caminho, mas agora eu fico vendo que lindo é Jesus indo entregar a sua própria vida. Não é que eles tiram a vida de Jesus, né? Ele está indo dentro desse tempo para entregar. Agora tu volta pro pó da sandália, que não vai ter muito, né? Tempo determinado, era o tempo certo aquele, né? Sim, mas isso é importante falar, né? Que Jesus agia dentro desse tempo, desse plano maior, e ele entrega a vida. Não tiram a vida dele, ele que entregou a vida por nós. Jesus, ele nunca nos força a aceitar a mensagem dele. Ele dá a mensagem e o nosso dever é se nós vamos querer aceitar ou não. Mas dando continuidade, quando os 70 voltam e eles falam para Jesus, nós podemos expulsar, lá nós expulsamos demônios, pelo teu nome nós fizemos muitas coisas.
E Jesus, ele diz assim: eu vi Satanás como raio caído do céu. Imagine eles escutando aquilo, Jesus falando aquilo para eles. E era literalmente isso que Jesus tinha visto. Aqui no livro diz, na página 490, no parágrafo começa assim: ao Espírito de Jesus, fala assim: ao Espírito de Jesus apresentaram-se as cenas do passado e do futuro. E depois disso, Jesus ele contemplou Lúcifer caindo do céu. Jesus contemplou a obra que Satanás, né? Ele não era mais Lúcifer agora, que Satanás ia fazer, né, no final do tempo. Também contemplou a sua morte, como seria o tempo agonizante que ele teria. Eu imagino Cristo vendo isso, só que o mais lindo de tudo isso, Jesus vendo tudo isso, é que no parágrafo começa assim: daí em diante, os seguidores de Cristo haviam de olhar Satanás como inimigo vencido. Na cruz havia de alcançar a vitória por eles. Essa vitória queria Jesus que aceitassem como deles mesmos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Com toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Jesus ele tinha contemplado a paz que teria, o reino dele como seria no céu, e Satanás não teria mais poder. Que coisa linda, né? Imagine Jesus vendo toda aquela cena do mundo todo em desastre, mas no final teria vitória. Ele deu a certeza para os discípulos também que o pecado nunca venceria. Amém. E o Espírito Santo, eu achei muito bonita também a parte que ele desempenha dentro desse papel. Você quer que eu fale? Ah, tá bom. O Espírito Santo, ele faz a defesa da alma contra o pecado. Ele está ali a nos ajudar para que possamos vencer aquilo também. E sabe o que eu achei muito bonito? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, mas que quando os 70 estavam escutando as palavras de Cristo, o Espírito Santo, ele escreveu isso na tábua do coração deles. Que coisa linda, né? Quando nós estamos escutando o Senhor, quando nós estamos dispostos a ouvir a sua mensagem, o Senhor, o Espírito Santo, escreve essa mensagem nas tábuas do nosso coração. Amém. E tudo que Jesus falava fez muito sentido depois da morte dele. Porque aí os pensamentos foram sendo ali, aflorados, e eles iam lembrando que Jesus tinha falado, e o Espírito Santo realmente ia comovendo novamente o coração. Outra coisa, Duda, nós como cristãos, às vezes a gente fala demais no poder de Satanás. Viram essa parte? Eu achei interessante isso. Às vezes falamos demais no que o inimigo faz, no poder que ele tem, no que ele opera. E ele se regozija quando nós falamos isso, né? O rei de toda a terra, né? Eu fico pensando, mas quantas vezes a gente fala do poder de Cristo? Quantas vezes a gente deve falar desse Salvador que é muito mais poderoso do que o inimigo? E Cristo mostrou em sua vida e morte que o céu tem poder sobre o inferno. O que a gente viu dias atrás? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E Cristo é o cabeça, a pedra e o fundamento. Falemos dele, respiremos ele, contemplemos a ele, e a força do inimigo, ela cairá por terra, porque aí o Espírito nos revestirá dessa nova vida e o pecado já não nos dominará. E todos os seres, pode ser o ser mais honrado da terra, pode ser o menos honrado, qualquer um, até o próprio Satanás, quando está na presença de Deus, ele se curva perante Deus. Porque Deus é o único ser santo, é o único ser que não existe pecado nele, que foi dele que veio toda a glória, então todas as pessoas se reverenciam perante ele. Então não há poder de trevas que fique perante Deus, que Deus não possa demolir. Quantas vezes os demônios diziam, bem sei que tu és o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Então o próprio império das trevas reconhece o poder de Deus, que nós reconheçamos como filhos. E indo ali para o finalzinho, Duda, as grandes parábolas de Jesus que a gente tem na Bíblia foram proferidas nesses últimos meses da vida de Cristo. Nós temos algumas parábolas muito conhecidas que o livro apontou aqui. Temos a do fariseu e do publicano. Quais as outras? Tem a da viúva e do homem importuno, né? Importuno. A dracma perdida, o filho pródigo veio da ovelha perdida também.
E Cristo foi ensinando, porque ele não poderia falar tão abertamente por causa da perseguição acirrada dos fariseus. O interessante é que os fariseus entendiam quando Cristo ia ali, falava, reprovava, eles entendiam, mas ao mesmo tempo eles não poderiam falar, condenar Cristo, porque as palavras de Cristo não eram tão claras, né? Era por meio de parábolas. E sabe, eu acho que o resumo desse capítulo que nós podemos tirar de mais precioso é que nós vemos que o Espírito Santo sempre está agindo em todas as pessoas. E esse capítulo imenso foi só por causa que os discípulos estavam, vamos dizer, que rejeitando os fariseus, estavam querendo amaldiçoar aqueles fariseus. E nós vemos que existe esperança para todos. Será? O poder das trevas nunca vencerá. O poder de Cristo sempre vai vencer sobre ele. O poder de Cristo sempre vai atuar em qualquer pessoa. Sim. E nos samaritanos também atuou. Depois que os 70 foram lá, os samaritanos receberam eles também. Sim. E nós devemos ter isso no nosso coração. Eu quero chamar a Rebequinha aqui na frente. Nesse estudo eu fiquei pensando, mesmo na minha vida, ao olharmos como Cristo trabalha realmente pelo método do amor. O céu trabalha pelo método do amor, não pela obrigação, não forçando, não impondo algo como o inimigo faz. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou de modo muito esplendoroso, revelado na palavra, como foi o plano da salvação, como ele se entregou. Que neste dia o amor de Cristo te motive a continuar. Que o poder das trevas possa ser ofuscado diante da beleza e do brilho de Cristo. Que nós sejamos esses discípulos que estão indo pelo caminho. Agora não para um Salvador que vem atrás para morrer, mas um Cristo que está vindo para levar-nos para o nosso lar, o lar que ele falou enquanto ele estava aqui. E eu achei lindo no final, diz assim, ó, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, não temas, ó ovelha. O teu Salvador se agradou de ti, se agradou de mim, de você, Duda, da Rebeca que está vindo aqui. O Senhor quer nos dar um novo reino, uma nova vida, que possamos olhar o amor dele todos os dias ao se entregar por nós. Amém. Vamos orar? Pai querido, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na sua casa nessa manhã, porque em tua infinita bondade o Senhor deixou revelado essas coisas para que o nosso coração se enchesse ao passarmos por momentos difíceis, para que o nosso coração se enchesse ao vermos o inimigo nos atormentando com tentações, com pensamentos que não são verdade, Senhor, apesar de às vezes parecer. Obrigada porque o céu descortina para nós o nosso passado e também o nosso futuro. Senhor, nos prepara para te recebermos. Estamos preparando o caminho para a tua volta e queremos que o Senhor prepare o nosso coração também, para que quando o Senhor apontar nas nuvens do céu, possamos estar muito alegres, com o coração em paz, na certeza que cumprimos o teu propósito, o teu trabalho. Queremos cumprir a nossa obra, Senhor Jesus, assim como o Senhor cumpriu a sua. Obrigada por tão grande salvação. Pai, por mais que falemos, a gente não consegue compreender, penetrar naquilo que é inigualável, Senhor, o teu amor, tão grande salvação. Dai-nos a cada dia vislumbres da tua glória, para que possamos permanecer firmes na certeza de que ao Senhor agradou dar-nos o reino. Obrigada, Pai, fica conosco nesse dia. Abençoa os teus filhos que estão aí do outro lado. Alimenta-nos a cada manhã com a tua palavra. Dá-nos sede de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.